Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai responder a uma dúvida que é muito comum em quem está iniciando ou vai iniciar um sistema de criação de peixe em caixa d'água, de aquaponia, que é: o que é melhor, sistema de overflow ou sistema de suspiro? Ou uma pergunta até um pouquinho mais profunda: quando utilizar cada um desses dois sistemas? Existem situações que é melhor overflow ou é melhor suspiro? E quais são as principais vantagens e desvantagens, tanto do sistema de overflow como do sistema de suspiro? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Acompanhe o vídeo aí. Então, pessoal, enquanto eu respondo a essas perguntas, inicialmente eu vou deixar a imagem do sistema de suspiro que eu utilizava anteriormente, justamente aqui, onde estão essas caixas hoje. Hoje elas estão aqui sobrepostas, né, ao piso e com o sistema de overflow. Anteriormente eram enterradas, e nesse lado aqui era um sistema de suspiro, no lado de lá também tinha caixas enterradas e era sistema de overflow. Então eu tenho experiência aqui com os dois sistemas. Já utilizei suspiro, já utilizei overflow por saída por cima e overflow com saída por baixo. E aí hoje eu vou deixar imagens aí de quando eu montei, principalmente com as caixas vazias, fica fácil de vocês observarem o que é cada um desses sistemas. Então, pessoal, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Sistema de overflow ou de suspiro nada mais é do que o sistema que a gente monta dentro aqui da caixa d'água. Dá para observar ali dentro que tem um cano branco, ó, que é o sistema de saída da água do tanque dos peixes lá para o sistema de filtragem. Então é a forma que é montado essa saída de água, que é o sistema de overflow ou de suspiro. Então, de início, qual é melhor? Na minha opinião, pela experiência que eu já tive aqui, eu gosto mais do sistema de suspiro. Quando a gente falar do sistema de suspiro, a gente pode falar também do ralo, que é basicamente a mesma coisa, o mesmo princípio de funcionamento. A diferença é que o suspiro ele tem aquele caninho, né, de 15, 20 centímetros em cima do fundo do tanque dos peixes. O ralo, normalmente, ele é mais na parte baixa da caixa, né, não tem essa sobressalência do cano. Mas basicamente o funcionamento é o mesmo. Então eu prefiro, é minha opinião pessoal, meu gosto pessoal, o sistema de suspiro. Principalmente pela principal vantagem que ele tem, que eu vejo, que ele é mais bonito. Visualmente, você não vê o cano dentro da caixa. Você não enxerga ele, até porque a água cobre, ele fica apenas ali no fundo. Então você olha assim visualmente, você não vê cano nenhum. E essa grande vantagem me faz ter essa preferência pelo suspiro. Então eu acho, qual é melhor? Se tivesse que fazer uma escolha, a gente vai ver no decorrer aí do vídeo que a pergunta mais sensata é quando utilizar cada um e não qual é melhor. Mas se fosse dizer qual é melhor, qual é a minha preferência, seria o suspiro. Então está respondida a primeira pergunta. Agora, quando utilizar cada um? Que eu acho que é a pergunta mais certa a ser feita. A resposta a esse quando utilizar vai depender principalmente do tipo de sistema que você vai montar. Suspiro ou ralo é melhor para quando o nosso tanque dos peixes é um tanque maior, seja quadrado ou redondo, mas um tanque de cimento, um tanque de ferro-cimento, até de geomembrana. Ficaria melhor o sistema de suspiro. Por quê? Principalmente pelas vantagens e desvantagens que a gente vai abordar ainda na sequência desse vídeo. Mas já para você entender é o seguinte: o suspiro ele é montado no fundo da caixa, então ele depende de um encanamento embaixo da caixa. Normalmente em caixa d'água a gente utiliza a caixa sobreposta ao chão, não enterrada. Então a montagem desse encanamento embaixo da caixa ele exige, ou é melhor que ele seja colado esses canos, para evitar problema, porque vai ficar numa situação que qualquer tipo de manutenção, a gente vai falar com mais detalhes depois das vantagens e desvantagens, você não consiga simplesmente trocar ou desentupir, se for o caso, qualquer tipo de manutenção, porque está debaixo da caixa.
o sistema de overflow ele não fica embaixo da caixa, você não fura o fundo da caixa, você fura a lateral, coloca ele do centro da caixa para a lateral. Então você pode trabalhar e fazer manutenção nele, mesmo com a caixa montada e com peixes, coisas que o suspiro ou o ralo não permite. Então, na minha modesta opinião, a melhor pergunta a ser feita é quando utilizar cada um. E o sistema de suspiro ou de ralo, ele é melhor para esses tanques maiores, que você monta ele de uma forma fixa, com o encanamento, com a saída colada. E em geral, encanamento maior, 100 milímetros, até mais. Porque aí dificilmente vai te dar manutenção, é algo fixo, algo colado, está por baixo da caixa, normalmente enterrado, mas aí não tem lá grandes problemas. Então é melhor utilizar nessas situações. Já o sistema de overflow, pelo contrário, ele vai ficar melhor em caixa d'água. Nesses sistemas mais básicos de aquaponia ou de criação de peixes em caixa d'água doméstico, que a gente tem assim, ó, caixa d'água. Porque o encanamento fica todo por cima, né? Todo assim de dentro aqui da caixa para fora, não fica por baixo, não fica enterrado. Então a gente não tem problema, caso precise de uma manutenção. Então quando utilizar, é a pergunta mais adequada a ser feita. Então o que eu recomendaria e o que eu normalmente tenho aqui para mim? Se eu vou montar um sistema de caixa d'água assim sobreposta, como é o meu sistema hoje, overflow resolve o meu problema tranquilo, mesmo com essa minha preferência pelo suspiro. Já se eu quero um sistema mais grande, um tanque, seja redondo, seja quadrado, um tanque de cimento, ferro-cimento ou até de lona, eu optaria pelo suspiro. E quais são então as vantagens e as desvantagens de cada um? Overflow, até pela forma dele ser montado na caixa d'água, ele é mais seguro. E essa é uma grande vantagem de se utilizar. Também ele é mais fácil de se fazer manutenção. Se eu tiver entupimento, ou se eu quiser até trocar a bitola dos canos, como ele está pela lateral da caixa, eu consigo fazer essa troca. E a segurança tem a ver com o fato de que seja ele com saída por baixo ou por cima, o nivelamento da água é feito ali pelo aquele cano. No caso esse aqui, ele é montado dessa forma aqui, ó. Ele é com saída por baixo, mas se fosse a forma de um L invertido, ele seria com saída por cima. Aqui por cima é a chegada da água, a saída é ali por baixo. Então, de qualquer forma, o nivelamento da água é feito lá na própria caixa. Se, por exemplo, chegar a estourar esse cano aqui ou vazar em qualquer local aqui do sistema de filtragem, vai baixar o nível da água somente até a altura do cano que a gente deixou ali dentro. Vai continuar a água e os peixes vivos ali dentro. Se eu tiver um suspiro, que ele vai ser um caninho fininho, aliás, pequenininho, lá dentro da caixa ou até um ralo, se vazar fora e eu não tiver um nivelamento aqui fora, que dá para também se fazer o nivelamento à parte, eu posso ficar com a caixa vazia. Então a segurança, ou então se eu quero manter o mesmo nível de segurança, eu tenho que criar um sistema de nivelamento aqui fora, é uma das vantagens que eu vejo do overflow. A vantagem do suspiro, como eu já falei, é a beleza, é o visual, você não enxerga cano dentro na caixa, você se tirar a tampa aqui no caso da caixa d'água, se for um tanque maior, você vê apenas a lâmina d'água, porque ele está lá no fundo apenas. Então essa é uma grande vantagem. Visualmente, a beleza ele fica melhor. A facilidade de manutenção é uma das vantagens também do overflow. E a gente pode colocar como uma vantagem do suspiro uma drenagem melhor. Apesar que isso é relativo, isso vai depender muito da configuração total do sistema. Mas considerando que eu tenho o nivelamento do suspiro baixo, normalmente eu vou ter a filtragem mais baixa do que a saída de água ali de dentro. Então a tendência, obviamente que isso vai, como eu já disse, depende muito de como o sistema é montado, mas é possível que eu tenha uma drenagem melhor de água pelo suspiro. Eu não sei se você está conseguindo entender o porquê que eu estou falando dessa forma. Obviamente que isso depende também da grossura dos canos, da quantidade de água que chega, que sai, do caimento do sistema, do tanto de declividade que tem, isso tudo varia. Então eu posso ter um sistema de suspiro pior do que um de overflow, isso é tranquilo, depende de como ele é montado. Mas se mantendo
iguais às demais variáveis, eu vejo aqui pela experiência até que eu tive com o suspiro que ele drena melhor. Eu acredito até que isso depende em parte de que a água, da gravidade, né? A água ela pesa em cima da saída de água que está ali no fundo do suspiro, e essa pressão de água faz com que a água flua melhor. Então, para resumir, vantagens do suspiro: beleza visual e um pouquinho de drenagem melhor, guardando todas as demais situações ou configurações sendo idêntica dos dois, ok? E vantagem do overflow: ele é mais seguro e mais fácil de se fazer a manutenção.